Abramos as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo de número 4, versos de 1 a 13. Lucas, capítulo 4, versos de 1 a 13. Leiamos todos a uma só voz. Página 66 das Bíblias que se encontram disponíveis em nossa igreja. Lucas, capítulo 4, versos de 1 a 13, leiamos a uma só voz. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E levando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda a autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares. Mas Jesus respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então o levou a Jerusalém, e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. A igreja pode assentar-se. O povo de Deus, no Antigo Testamento, vai para o Egito. O povo de Deus, aliás, inicia a sua jornada a partir da gravidez de Sara, esposa de Abraão, onde daquele rebento se faria uma grande nação. Da mesma forma, Jesus, de uma forma miraculosa, nasce de uma virgem. Então, são ambos nascimentos milagrosos. Ato contínuo, esse povo de Deus, passado um tempo, vai habitar no Egito. Jesus, ele também, tão logo nasce e ocorre a matança dos inocentes, é obrigado a fugir para o Egito. O povo de Deus, então, estabelece-se e assume a sua identidade aos poucos como povo de Deus, liberto do Egito. E para sair do Egito, o povo atravessa o Mar Vermelho. Temos aqui o batismo de Jesus, onde Jesus atravessa o Rio Jordão. Ato contínuo, o povo de Deus no Antigo Testamento passar o Mar Vermelho, peregrina pelo deserto durante 40 anos. Jesus, após atravessar o Jordão, peregrina pelo deserto durante 40 dias. A vida de Jesus nada mais é, em muitos aspectos, do que uma releitura do próprio Israel de Deus do ponto de vista físico, carnal, do ponto de vista humano. Alguém que encarna tudo que Israel passou na sua própria essência, na sua própria existência. E neste momento, onde Jesus passa 40 dias no deserto, é necessário imaginar o seguinte: imagine você, temos aqui a Júlia, mãe da Rebeca, temos aqui todas as demais mulheres que foram mães e os nenenzinhos, as criancinhas ainda eram bebezinhas, todo mundo ali piquititinho. Pergunta: você como mulher, como mãe, você garantiria criar bem um bebezinho
cujo bebezinho nada mais é do que Deus encarnado? Quando você repreendesse seu filho, e seu filho tivesse aquele lampejo infantil, né? Queria que a minha mãe desaparecesse. Acho que você ia desaparecer, porque ele é Deus, né? Ele não pensa e não acontece, ele determina. Imagine quantos apuros os pais de Jesus passariam se desde o momento que a madre se rompe, aquela criança nasce, ali houvesse plena consciência na criança que ela é quem? Deus. Imagina essa criança todo dia chegando em casa falando dos amigos imaginários. Hoje eu brinquei com vários, Miguel, brinquei com Gabriel, são os meus melhores amigos, estão sempre por aqui. Inclusive Gabriel até falou que já veio conversar com a senhora, mamãe. Então a senhora já é conhecida dele. Imagina isso. Tem um outro amiguinho que sempre me conta coisas do Antigo Testamento, chamado o Anjo do Senhor. Imagina Jesus na adolescência dizendo, vocês têm a mesma coisa que eu? Por quê? Vocês conseguem acessar céu, eternidade, passado, presente, futuro, olhar o inferno? Vocês conseguem fazer isso tudo ao mesmo tempo? Ou sou só eu? Você conseguiria criar um filho que é Deus encarnado? Com certeza era necessário que essa identidade de Jesus na condição do Messias escolhido, na condição do Cristo dos pactos, na condição do Messias da fé, fosse algo progressivo. Porque nenhuma mente humana, na mais tenra idade, desde bebê, conseguiria suportar a ideia de que em si é Deus Pai Todo-Poderoso. Estão compreendendo? Logo, Jesus então entra ao longo de sua vida e parece que aos poucos a concepção de que Ele é aquele que estava para vir, cada vez mais vai expulsando dentro dele, e aquilo vai se tornando algo tão real, tão real, tão real, que aos 30 anos, quando João Batista já exerce seu ministério, e aí você tem a figura de João Batista, o sumo sacerdote, de fato e de direito, que deveria separar o cordeiro para o sacrifício, e João Batista alcançando multidões, pregando batismo de arrependimento e conversão de pecados. De repente, quando surge um outro homem, talvez de estatura parecida, talvez de porte parecido, afinal de contas, foram crianças cujo nascimento foi miraculoso. Quando surge um outro homem, João Batista olha para aquele homem e diz o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E talvez aquilo ali para Jesus fosse uma das evidências supremas de que Ele é realmente Ele. De que Ele é o próprio Messias, de que tudo que ele ouviu e que ele foi entendendo dentro dele, sentindo dentro dele, pulsando dentro dele, onde ele foi acessando essas coisas, chegasse ao seu apogeu de realidade, e ali é a sua personalidade. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus continua a sua caminhada, entra no Rio Jordão, e João Batista diz, eu não sou digno de desatar-lhe as sandálias. E Jesus diz, cumpra-se toda a lei. Então João Batista batiza Jesus, e aí você tem uma outra grande evidência, não apenas para todos, mas para o próprio Jesus, filho do falecido José e de Dona Maria, que ouve uma voz do céu, na presença de uma pomba que simboliza o Espírito Santo, e todos ouvem uma voz que diz o quê? Este é meu filho amado, em cujo coração está a minha alegria. Ouçam ele. E ali então, ele tem uma evidência externa, aliás, uma evidência física, na figura de seu primo João Batista, que deveria, como sumo sacerdote de fato e de direito, separar o cordeiro para o sacrifício, e ele tem uma evidência externa espiritual, de uma voz que confirma sua identidade. E aí nessa hora você tem um homem
de 30 anos, que tem plena consciência que é totalmente homem, é totalmente divino, que é nascido de uma virgem, é o cumprimento de toda uma história. E quantas pessoas dizem, agora chegou o Messias, agora vai iniciar, e o texto diz, Jesus estava cheio do Espírito Santo. Se Jesus, sendo Jesus, já é tudo que nos importa, imagina Jesus cheio do Espírito Santo. Esse Jesus, consciente de si, cheio do Espírito Santo, volta do Jordão, ou seja, volta à terra firme, e as pessoas dizem, finalmente, chegou a redenção de Israel. Mas quando ele volta do Jordão, o texto diz que foi guiado pelo mesmo Espírito Santo que estava dentro dele. Ele foi guiado pelo mesmo Espírito aonde? No deserto. Ele precisa repetir o que o seu próprio povo passou. Atravessa-se o Mar Vermelho, 40 anos de deserto. Atravessa-se o Rio Jordão, são 40 dias de deserto. O povo guiado por uma nuvem e coluna de fogo. Jesus guiado pelo Espírito Santo. E a palavra do Senhor diz, durante 40 dias sendo tentado pelo... Esquisito, né? Será que o diabo não sabia que Deus não ia cair nessa? Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve... O texto de Lucas não diz que ele nada bebeu, só diz que ele nada comeu. Outros vão dizer que não comeu nem bebeu. Mas fato é que a Bíblia diz que cada um, quando alguém for tentado, não diga que foi tentado por Deus, porque Deus a ninguém... Está lá em Tiago. Pelo contrário, cada um é tentado pelo diabo, não é isso? Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Mas o texto aqui diz que Jesus foi tentado pelo... Ué, a Bíblia se contradiz? Deus não tenta ninguém. E a Bíblia diz que cada um é tentado pelo que quer para si. Como é que agora você tem um texto que diz que ele está sendo tentado pelo diabo? Curioso que quando Pedro fala algo que é contrário ao que Jesus ensina, Jesus olha para Pedro e chama-o de Satanás, porque diabo e Satanás quer dizer adversário, conflitante, divergente, contrário. Então Pedro naquele momento ele era Satanás porque ele era contrário. Da mesma forma, Judas, antes de pecar, Jesus o chama de diabo, porque o pensamento de Judas naquele momento já lhe era o quê? Contrário. Você tem no livro de Jó, quando Jó chama Deus chama seus filhos, chama os anjos, para uma reunião no céu. E nessa reunião do céu, o texto diz que quem está lá? Satanás. Mas Satanás agora tem acesso ao céu, não foi expulso? Ele é expulso, mas tem acesso VIP, chega quando quer, Deus chama os anjos, aí ele acha que ainda é anjo e volta, Deus aceita, Deus conversa com o diabo na sala do céu, estabelece pacto com o diabo em relação à vida de Jó? Claro que não. O texto diz que naquele momento, quando Deus chamou os seus filhos, surgiu um adversário, alguém com pensamento contrário. É curioso, porque com certeza o diabo sabia que não ia arrumar nada tentando Deus. Muitas vezes não arruma nada, fazendo, oportunando coisas às quais nós podemos ser tentados por nós mesmos. Imagina Deus. Muitos teólogos, verdade ou não, só saberemos na eternidade, e na eternidade não fará diferença também, mas fato é, muitos teólogos defendem que este momento, as tentações, não foi o diabo na figura do inimigo das almas, o anticristo, não. Mas que era o fim da consciência humana de Jesus, que ainda necessita e é atraído e ainda cobiça coisas. E faz total sentido, porque se Jesus
tem uma confirmação interna, tem uma confirmação externa que é João Batista, tem uma confirmação externa espiritual que é o próprio Pai, e na figura também do Espírito Santo, dizendo que Ele é o Filho amado. Ato contínuo. Esse povo que atravessou o deserto para solidificar sua identidade, Jesus atravessa 40 dias o deserto, onde solidifica sua identidade. E então, talvez sim, sua parte humana, uma parte ainda adversária, em todo este processo de plena convicção, real, infinita e imortal, de que Ele é o Cristo da fé, o Cristo dos pactos, disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus. Você veja que o tempo todo a tentação é colocando em xeque sua identidade. Você não é homem, você é filho de Deus. Você não é filho de Deus, você é só um homem. Vou te provar que você não é filho de Deus. Se você for filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Itens praticamente extraídos da pirâmide de Maslow, onde na primeira parte da pirâmide o ser humano busca sobrevivência básica, itens de alimento, itens de vestuário. E a primeira tentação humana que eu e você passamos, muitas vezes, quase, quiçá diariamente, é: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em... É a primeira tentação que nós caímos, queridos. Quando alguém chega para nós e diz o seguinte: olha, se você colar comigo, nunca vai lhe faltar nada. Quantas pessoas vendem-se pelas promessas oriundas de quem tem mais dinheiro, que tudo é dinheiro, tá, gente? Tudo é dinheiro. Pode falar o que for, vai sempre cair no dinheiro. Ele só queria fama. Tu consegue fama sendo pobre? Não, você tem que ter dinheiro. Se tu tiver dinheiro, você consegue fama. Se você tiver dinheiro, você apaga a sua fama, você anula a sua fama, você cria uma nova fama. Tudo é dinheiro, não tem para onde correr. Não tem essa inocência, virtude, não. Na maldade, as pessoas querem dinheiro. Nem que seja para queimar o dinheiro, mas elas querem dinheiro para queimar o dinheiro. Você tem esse texto, onde Jesus ouve de dentro de si esse espírito, esse pensamento adversário: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. Nos nossos dias, quantas pessoas estão aflitas, porque ao passar o dedo no Instagram, não conseguem ir a um restaurante que aparece na tela, e invejam a vida de outros, cuja falta de ordem urgentíssima de coisas virtuosas para fazer, os resume somente a tirar foto de um prato. De tal modo que muitas pessoas se encontram profundamente tristes e decepcionadas com Deus, porque não podem comer um prato carérrimo. E aí você tem o evangelho que diz o quê? O homem não vive só de pão. Quantas vezes seu avô ou seu pai lhe contaram histórias de momentos de escassez, onde tinha que pegar farinha, misturar com água, dar no copo, esperando chegar o fim do dia, para que o marido ou alguém passasse e jogasse 2 aipins, um inhame, 2 batatas doces. Quantas vezes, e você talvez nunca tenha sabido, seus pais ficaram sem comer, para que não lhe faltasse alimento. Mas chegou a modernidade, chegou o avanço, chegaram os confortos, e nós somos a geração mais obesa que já existiu na face da terra. Nós somos a geração cuja gordura acumulada produz em nós a maior ansiedade que já existiu na face da terra. Nós somos a geração cuja falta de cuidado com a saúde faz-nos ser o povo com a maior probabilidade de ataque cardíaco, pressão alta, taquicardia, sudorese que já existiu na face da terra. Tudo isso nós só temos porque comemos demais.
E aí vem o evangelho que diz: não é só de pão que vive o homem. E aquilo que comemos muitas vezes nada mais é do que uma tentativa de saciar a ansiedade. Uma baixa autoestima tão grande que olhamos algo que não deveríamos comer e o que nós dizemos: mas hoje o meu dia foi muito pesado, eu mereço. Mas você sabe que aquilo não lhe fará bem. E você acha que merece aquilo que não lhe fará bem. Jesus, em sua figura humana, é tentado por um espírito que lhe sugere que ele deve saciar sua fome. E ele diz: não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Você consegue imaginar isso? Satanás agora tem esse poder, carregar materialmente alguém. Agora está assim? Eu nunca vi. E ato contínuo, que curioso, que lugar da terra Jesus poderia ser elevado pelo diabo, só isso já é esquisito, e onde ele pudesse ver todos os reinos do mundo. Que lugar é esse? Por isso que muitos teólogos sugerem que tudo isso aconteceu dentro da alma de Jesus, porque fisicamente o diabo não carrega, não arrebata, só faltava essa: diabo arrebatar Deus, é o fim da picada. Elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo, o espírito adversário: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue. Quando? Quando que Deus entregou, supostamente a Satanás, a autoridade e a glória dos reinos? Vocês se lembram de um texto que fala isso? Se lembram? Onde Deus diz: eis que entrego a Satanás toda a glória e toda a autoridade, todos os reinos desse mundo. Tem um texto que fala isso? Isso é a megalomania da alma humana, que se acha dona de tudo e de todos, que quer manter o controle de todas as coisas sempre. Dar-te-ei toda a autoridade, esta autoridade e glória desses reinos, porque ela me foi entregue. E olha só, Deus não apenas entregou ao diabo a glória e a autoridade dos reinos, mas também disse ao diabo que ele pode dar isso para quem ele quiser. Tem algum texto que fala isso, gente? Existe? Você consegue imaginar Deus Pai fazendo isso? Meus filhos vivem na terra. Então, diabo, toma a terra para você, e se não quiser mais, dá para outro. Portanto, se prostrado me adorares, e no original é: se você ficar em quatro apoio e me servir, toda será tua, toda a glória e autoridade desses reinos. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Segundo a tentação do espírito adversário, você não é Deus? Se você é Deus, assume o que é teu, eu te dou. Seu lado humano sempre vai enfatizar que você é maior de todos, porque nós acreditamos que você é Deus. Mas o Senhor Jesus diz: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Queridos, quanto tempo passamos na frente de um celular, passamos na frente de uma TV assistindo uma série, e diga-se de passagem, não é que o conteúdo seja ruim, não, conteúdos maravilhosos. Mas, de forma honesta, se alguém perguntasse a você, atenção, se alguém perguntasse a você, quantos minutos do seu dia você tira para adorar e prestar culto a Deus? A sua resposta seria de 30 a 40 minutos ou 2 vezes na semana, já contando o domingo. O lado humano adversário diz: seja teu próprio Deus. Aí Jesus, o Cristo da fé, o que diz ao seu lado adversário: a adoração é só a Ele, o culto é só a Ele.
Em outras palavras, você não tem esse poder de me dar tudo isso, porque tudo vem dele. Ele é que é o dono de tudo. Há ainda uma terceira. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo. Mais uma vez, Satanás, no imaginário de alguns, arrebata Deus, pasmem, e leva para Jerusalém. E o coloca sobre o pináculo do templo. E detalhe, nenhum historiador registra isso. Não tem um registro de alguém que disse, estou vendo um homem ali no pináculo do templo e estou vendo um outro. E o outro é chamuscado, tem asa de morcego, tem chifre, tem rabo, tem pé de bode, o outro tem... Tem nada disso. O que você tem é esse conflito interno de Jesus, onde o adversário, aquele que diz tu não é filho de Deus, você é homem, simplesmente o tenta expor ao ridículo, o coloca sobre o pináculo do templo e disse, se és o filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Em outras palavras, sabe o que o adversário está dizendo? Se você é filho de Deus, você tem a prerrogativa de transformar qualquer ser em seu servo. E muitos líderes religiosos agem assim, simpaticíssimos, humildérrimos, cheios de um espírito que eles alegam que é santo, e transformam o povo de Deus em seus servos, onde pessoas se assentam de seus bancos para eles sentarem, onde pessoas estendem tapetes para eles não sujarem seus pés, onde pessoas compram novos móveis para poder receber este ser, esse homem, essa mulher de Deus em sua casa. Uma fidelização chamada de fidelização ministerial, onde nessa história mais recente não apenas tivemos pessoas se auto-intitulando apóstolos, mas também sendo chamados até de paipóstolos. E é sempre uma iniciativa, eu sou pai de vocês, sou pai de vocês, você é minha filha, e dali a pouco começam a surgir na imprensa as denúncias de assédios morais e sexuais. Mas é sempre o mesmo tom. É música para te tirar da terra, te tirar do centro. Mensagens de coach hipnóticas, onde dizem que você é o centro de tudo. É exatamente isso aqui. As mensagens são essas. Olha só, você que é crente, você que acha que é filho de Deus, olha o que está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Em outras palavras, se você é filho de Deus, todos irão te servir, você nasceu para vencer. São essas as mensagens que se ouve hoje. E o povo, sem discernimento, sem compreensão das Escrituras, sem noção da vida, as abraça. E a palavra do Senhor diz, respondeu-lhe Jesus, dito está, não tentarás o Senhor, teu Deus. Esse é o checkmate. É aqui que é o ponto de corte definitivo, onde em todas as tentações, Jesus esquiva de uma, esquiva de outra, mas nesta terceira, quando há uma terceira tentação, onde o adversário diz, transforme todos em seus servos, independente da loucura que você fizer, aí você tem o Senhor Jesus que diz o quê? Não tentarás o Senhor, o seu Deus. Se for Satanás, vermelho, asa de morcego, chifre, pé de bode, esses troços todos, Jesus está dizendo que é Deus até do diabo. Mas se for o seu lado humano que vai cada vez mais sucumbindo para dar passagem à plena consciência do totalmente outro,
É como se o Cristo da fé dissesse para o Jesus homem que ele, o Cristo da fé, é o seu Deus. Passadas que foram as tentações de toda a sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Se lembram que momento oportuno foi esse? Aquela passagem de João, quando Jesus simplesmente está com os seus discípulos, próximo de ser traído, e aí vem alguns emissários gregos e diz o seguinte: você não precisa morrer, vem com a gente para Roma. Você é muito mais do que todos eles, sua cultura é outra, seu nível de conhecimento é outro, você é um judeu diferenciado, você roda em todas, você faz coisas que ninguém faz, você não precisa morrer, vem com a gente. E aí Jesus, quando ouve isso, que ele diz: agora foi glorificado o Filho do Homem. Porque talvez a última tentação tenha sido essa: permanecer numa vida ascendente de caminhada, glória e vitória, ou ser entregue na mão daqueles que nunca prestaram, para ter sua orelha rasgada, seu lado rasgado, para ter sua pleura triturada, para ter suas mãos e pés esmigalhados, para ser exposto nu sobre uma cruz, e se ainda sobrevivesse a todo esse processo durante horas, seria arrancado daquela cruz para ser esmagado seus ossos até que morresse. Que tentação! Sobrevive, vem viver com a gente, você não precisa passar por isso. E quando ele ouve isso, ele diz: agora foi glorificado o Filho do Homem. Queridos, como povo de Deus, há momentos da nossa vida onde Deus é glorificado, não por aquilo que ganhamos, mas por aquilo que nós abrimos mão. Talvez vocês já tenham aberto mão de muitas coisas na sua vida. Talvez você até arrependa-se, dizendo: se eu tivesse feito tal coisa, ainda que tivesse sido errado, hoje eu estava muito melhor. Era só ter mentido uma vez, era só ter mentido 2 vezes, era só ter assinado aquelas xerox que não ia dar nada, era só pro forma, eu hoje estaria melhor. Lembre-se de Jesus e pense o contrário, de que cada coisa que você abriu mão, você na verdade ali glorificou a Deus. Porque a glória de Deus não se encontra em palácios suntuosos, em tesouros e riquezas. A glória de Deus se encontra quando um filho de Deus reconhece que Ele é Deus e só a Ele se deve prestar culto. É nessa hora que a glória de Deus se manifesta. Quando uma madre se rompe, quando uma criança emerge, quando você tem pastores que se achegam, reis magos, anjos no céu. Aí você tem glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Isso tudo em cima de um ambiente fétido de uma estrebaria. Não no palácio de Herodes, mas em uma estrebaria. Se você hoje passa por dificuldades, porque não abriu mão do seu caráter e não abriu mão do seu discipulado em Cristo Jesus. Se talvez você diga: olha, eu queria tanto que minha casa fosse tão boa para receber as pessoas, mas minha casa não é tão boa, minha casa não tem tantas acomodações, minha casa não consegue abrigar tantas pessoas, é tão difícil, a minha situação é paupérrima, eu sou muito humilde, queria eu. Você não entendeu, meu filho, você não entendeu nada do Evangelho ainda. Isso aqui tudo é nada. Isso aqui é nada. Tudo isso aqui é nada. O Evangelho está quando você abre mão de si para que Deus seja glorificado. De tal modo que a manjedoura se transforma numa usina de força de graça para todo o universo. De tal modo que uma adolescente grávida se transforma em referência de maternidade para muitos. De tal modo que se você hoje vive um estilo de vida que você considera não ideal, considera aquém do modesto, e você acha que isso é consequência de castigo para a sua vida, não faça isso, meu filho. Há muitos ricos
que essa hora ainda nem acordaram, que pagam uma nota em análise, psicanálise, psicólogo, psiquiatra, estão certos. Por mim, todos nós faríamos tudo isso, tivéssemos recursos. Mas só tem um porém. Tudo isso eles fazem como forma de mudar seu comportamento. Mas o vazio permanece ali. Ele era viciado, deixa de se viciar. Ele era uma coisa, deixa aquilo, mas é comportamento. E sempre emerge outra coisa para ocupar, tentando ocupar aquele vazio. Você já está preenchido. Porque diante das tentações da vida você consegue dizer: não devemos tentar ao Senhor nosso Deus, e é só a Deus que você dá culto. Amém, igreja?